Educação à distância, mudando realidades. A pós-graduação em Gestão de Educação à Distância e o Grupo de Pesquisa em Educação à Distância do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, apresentam o programa Zona de Conexão. Entrevistas com professores, pesquisadores em EAD, trazendo seus mais recentes estudos. Nas terças-feiras, às 19 horas, com transmissão ao vivo no canal do YouTube. IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, EAD. Assista e participe fazendo perguntas no chat. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos ao nosso programa Zona de Conexão, uma ação do Grupo de Pesquisa em Educação à Distância, o GPED, da pós-graduação em Gestão em Educação à Distância, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil, UAB, através do curso de licenciatura em Pedagogia EAD, edição especial CONAP, temporada especial CONAP. Você sabe, né? Já tem alguns episódios aí, você faz o favor de maratonar isso aí, pegar uma pipoca, sentar e, maratonar, curtir, compartilhar. Porque pra gente tirar tudo do ar é 1, 2. Tô brincando, é claro. Seja bem-vinda a esse episódio 7, um episódio... Gente, o episódio tá totalmente diferente, vocês vão amar esse episódio, tá? Eu sou a professora Anabela Barbosa e vou iniciar com a minha audiodescrição. Sou uma mulher parda, de cabelos pretos, lisos, curtos até a altura do ombro. Tenho 43 anos, olhos pretos, estou com um vestido floral em tons avermelhados, azuis e verdes. Estou sentada aqui na bancada do nosso podcast, próximo a uma mesa de estampa amadeirada, amarronzada. Ao fundo está a nossa tela interativa com a logo do Zona de Conexão. E o meu sinal para a comunidade surda é Anabela. Nesse episódio 7, Marcelina e o Girassol. Que isso, professora? Sim. E para apresentar essa história, está aqui comigo ela, Marcela Saramella Medeiros. Seja bem-vinda, Marcela, ao nosso programa Zona de Conexão. Para nós é uma alegria ter você aqui no evento do CONAP, né? Nosso programa edição temporada especial do CONAP. Fazendo o quê? Fazendo o lançamento da sua obra enquanto escritora, que é Marcelina e o Girassol. Muito prazer estar aqui com vocês nesse momento especial. Eu sou professora, né, pedagoga, arte educadora. Atualmente estou morando em Roraima, mas eu sou mineira. E Marcela Saramella é mãe também de uma menina de 21 anos. E estou muito feliz com esta oportunidade de estar apresentando o meu livro no Zona de Conexão e também aqui no CONAP. Eu sou de cabelos ruivos, né? Olhos verdes, minha pele branca. Eu tenho 44 anos e estou usando uma blusa bege, que é uma cor que eu gosto muito, que tem a ver com o meu livro Marcelina e o Girassol. E ao meu lado está Marcelina e o Girassol para participar deste programa muito especial. Não falei que o programa é especial, gente? Então, nós vamos ter uma contação de história aqui, que é a história da Marcelina e o Girassol, especialmente pela Marcela Saramella. Então, Marcelina, ela era uma menina muito criativa, muito divertida e sonhadora. Marcelina adorava a natureza e os animais. E também gostava muito de desenhar e estudar. Mas aconteceu uma coisa muito chata com a Marcelina na escola. Os coleguinhas cismaram de debochar dos seus cabelos vermelhos, dos seus olhos azuis. Diziam que pareciam bolas de gude e que ela era muito baixinha. As melhores amigas dela se afastaram dela. Então, Marcelina ficou muito triste e contou para sua professora Celinha, que fez uma palestra para os alunos explicando para eles que eles estavam praticando bullying com Marcelina e que isso era muito ruim. Mas Marcelina ama ir para o sítio da sua família no fim de semana. E chegando lá, ela encontrou um lindo girassol, muito grande, muito, muito brilhante. E Marcelina olhava para o girassol e para o céu azul. E o girassol disse para ela que ela não era nada daquilo que os coleguinhas estavam dizendo para ela, que ela era uma menina muito feliz, criativa e que ela precisava continuar sendo assim. E então,
Marcelina voltou e continuou sendo essa menina criativa, inteligente. E até hoje ela fala sobre o bullying para todas as crianças e que o bullying é uma coisa ruim. E com a ajuda do Girassol, vem criando a Patrulha Marcelina e o Girassol contra o bullying. Quer conhecer mais dessa história? Compre o seu livrinho da Marcelina e o Girassol e você saberá coisas lindas sobre a vida de Marcelina e o Girassol. Pois é, já ficou a dica, hein? Já ficou a dica aqui de adquirir a obra da Marcela, que está aqui conosco. Marcela, então você agora é uma inspiração para outras crianças, uma inspiração para outras pedagogas, para outros professores, para outras pessoas de modo geral. E para a gente aqui no Zona de Conexão, a gente tem uma analogia aí com a jornada do herói. Conta da onde que vem essa Marcela, da onde vem essa Marcelina, como que foi sua história, qual foi o seu chamado a ser pedagoga e a ser escritora, escritora. Então, tem tudo a ver com a minha história esse livro, né? Eu fui uma criança que sofria bullying na escola por conta de uma incontinência urinária que eu tinha. E naquela época, né, muitos anos atrás, às vezes a professora não entendia que a gente precisava ir toda hora ir ao banheiro, né, aquela questão toda. E os meus coleguinhas me botavam o apelido de mijona. Então, às vezes, eu ficava muito triste na escola, né? Ia para casa chorando, triste, porque os coleguinhas falavam, mijona, tinha esse apelido de mijona. E chorando, porque às vezes eu não conseguia chegar ao banheiro, né? E chorava por causa da situação. Então, eu sempre tive o sonho de ser professora, desde criança, para que eu fosse uma professora muito amorosa, muito caridosa, uma professora que fosse para esses alunos a mais especial que existisse no mundo, né? Que acolhesse as crianças que têm algum tipo de dificuldade de aprendizagem, porque eu vi os meus coleguinhas, né, que tinham dificuldade de aprender, há outros coleguinhas que tinham outras situações de bullying também. Então, eu sempre quis ser professora para ser uma professora diferente. E então, me tornei uma professora, fiz pedagogia, né? Esse ano eu completo 15 anos como professora e venho sendo esta professora querida, né? Que tem esse olhar diferenciado para as crianças. O livro Marcelina e Girassol surgiu de um projeto que eu desenvolvo que chama Bullying Não é Brincadeira, onde todos os anos, não só no Dia Nacional do Combate ao Bullying, mas durante todo o ano letivo, eu trabalho esse tema com os meus alunos, visando o respeito, o amor, o carinho. E o livro Marcelina e Girassol veio retratando um pouco da minha história de infância, né, de uma forma lúdica, para que as crianças entendam essa temática, né, do bullying, como é importante respeitar as diferenças uns dos outros e para os professores terem uma ferramenta aí que é interativa, né? Que é o personagem do Girassol. É um personagem que todas as crianças amam, uma flor que todo mundo ama. Representa aí a alegria, a esperança por estar sempre olhando para o sol, né? Então, é uma ferramenta para os professores, os educadores, os pais, para as próprias crianças entenderem que esse tema é muito importante, ele precisa ser tratado com muito carinho. E no final do livro, a Marcelina, ela... Não conta, não dá spoiler, né? Ai, meu Deus, não. Né? Será que a gente conta? Bom, você fica até o final do episódio, quem sabe? Não é? Isso, aí então, essa sou eu e também gosto muito de estudar, né? Então, botei a lei anti-bullying no livro, no final, na última página. Os meus alunos já decoraram, já falam, olha só, tem a lei, né? Que a professora trabalha com a gente. Então, essa é a Marcela Saramello, uma professora desde a infância, né? Que é o sonho, que se tornou aí uma defensora dos alunos, que não só ensina, né, as disciplinas curriculares, mas também que está sempre disposta a ensinar e a dar amor, carinho e atenção. Ai, gente, inspirador. Não falei para vocês que era inspirador? Bom, a temática é uma temática sensível, né, Marcela? Sim. Porque
o bullying, ele não só fere a gente, Sim. mas ele deixa marcas, né? E Marcas. toda ferida deixa marcas. A sua história, você transformou essa marca em algo positivo. Você transformou isso num processo de educação. Mas eu queria que você contasse pra gente, esclarecesse pra gente, como que essa prática diária do seu projeto, né, que não é apenas uma data, que você aborda isso ao longo dos anos, aliás, ao longo dos dias, durante, Letivos. né, é um projeto didático que você assume como prática educativa. Como que você faz essa conexão, essas relações da história, da sua vivência, com essa prática acolhedora e sensível que você busca desenvolver? Sim, então, eu desenvolvo esse projeto durante todo o ano letivo, né? Então, assim, quando a gente começa no início do ano, eu já faço para eles uma abordagem sobre o respeito, sobre o afeto, e eu sempre brinco com eles: olha, aqui nessa sala a palavra bullying não existe. Eu quero que vocês entendam, desde o início do ano, né, que essa temática ela é importante e nós vamos trabalhar durante todo o ano. Inclusive, eu já participei de um prêmio da prefeitura lá em Boa Vista, meritocracia. Com esse projeto eu ganhei uma premiação, né? Ai, gente, ela é chique. Então, assim, abordando em todas as oportunidades que eu tenho, intervindo, né, de uma forma carinhosa, quando acontece alguma situação, porque, assim, o que eu percebo, muitas vezes a gente não quer tocar, como você mesmo disse, por ser um assunto, né, melindroso. Às vezes as pessoas não querem tocar no assunto, preferem não ver ou deixar passar. Eu não, eu gosto de sentar, de conversar, de ouvir, de tentar entender a situação que está acontecendo ali dentro da sala. Esse ano, com o livro da Marcelina e o Girassol, foi mais uma ferramenta e eu estou trabalhando voltado para a literatura. Eu separei vários livros, não só o Marcelino e o Girassol, mas de outros autores também, que tratam sobre temas que acabam virando bullying, como aparência física, como algum tipo de deficiência, como familiar, alguma coisa que possa trazer uma situação de bullying dentro da escola. Eu estou trabalhando esse tema através de histórias. Então, tem sido muito Então, bacana. a gente pode esperar aí outras histórias da Marcelina, né? Isso. Várias historinhas, vários spin-offs da Marcelina e do Girassol. Exatamente. Então, assim, durante todo o ano letivo, eu venho trabalhando com eles essa temática, de forma que eles mesmos vão fazendo esse papel dentro da escola, de falar que o bullying não é brincadeira, de respeitar o próximo. Então, como eu disse, a Patrulha Marcelino e Girassol está por toda a escola, monitorando, e eles me contam situações, eles me procuram, né, para falar: olha, está acontecendo uma situação Você assim, criou assim. um espaço de diálogo. Exatamente, onde a gente conversa sem ter medo sobre o assunto, né? Então, assim, já tive situações também de pais me procurarem por saberem que eu desenvolvo esse projeto na escola. Olha, professora, está acontecendo uma situação assim com meu filho, a senhora pode ajudar? Então, assim, hoje, lá em Boa Vista, eu já fui em várias escolas fazer palestras, inclusive em escolas estaduais para os alunos maiores. Então, assim, é um projeto que vem ganhando ao longo dos anos, né, uma visibilidade e trazendo frutos. Eu falo assim porque quando eu fui no colégio estadual fazer uma palestra, vários alunos que já foram meus alunos já estão no 9º ano. Então, eles falaram: eu lembro da professora Marcela falando sobre isso quando a gente estudava com ela lá no Fundamental. Então, assim, é um tema que realmente é muito importante, que eu sempre alerto para todos os meus colegas professores, que nós precisamos abraçar em prol do amor, do respeito às diversidades, né, ao jeito de cada um, assim como eu superei, né, esse bullying que eu sofria quando era criança. Isso podia ter virado um trauma, uma ferida, né? A minha pergunta ia ser justamente essa, Marcela, que assim, vou usar o termo, né, zona de conforto, mas não é uma zona de conforto, evidentemente. Sim. Mas a situação, né, você poderia ter ficado
com esse assunto aí guardado no coração, né, nas suas relações da sua identidade. Sim. Isso poderia ter, inclusive, ter afetado negativamente outras questões, não que não tenha afetado, mas que você... Como foi sair dessa zona de conforto e transformar isso para você? Como foi esse processo de transformar o bullying que você sofreu em literatura, em arte, em diálogo? Sim. Então, aí no livro abrange esse tema também, né? Porque Marcelina, ela se redescobre, né, através da fala do Girassol, quando ele diz para ela: não, você não pode ficar assim. Você é inteligente. Lembra, Marcelina, que você é inteligente, você é esperta. Eu tive uma família acolhedora. Os meus pais, né, eles sempre me incentivaram, sempre me motivaram. E aí dizendo palavras boas para mim, né? Você vai crescer, vai ser uma menina inteligente, você vai ser uma excelente professora. Então, essa é a abordagem que eu sempre uso com os meus alunos, falando para eles que, assim como eu tive pessoas na minha vida que me incentivaram, que me motivaram, né, para que aquilo que eu estava sentindo naquele momento, aquela tristeza, às vezes eu não queria ir para a escola, né, ficava envergonhada, né, Com e razão. tudo. Então, assim, hoje eu faço isso com os meus alunos, né, eu levo essa temática para a sala, trazendo para eles a minha situação e provando, mostrando para eles que eles também podem superar o bullying, quando sofre o bullying, que é aquele que está praticando o bullying, ele precisa se atentar, né? Porque ele pode estar ferindo o outro, fazendo com que ele desista, muitas vezes, dos sonhos, fazendo com que ele fique desanimado de ir para a escola, assim como eu ficava. Então, assim, eu trato do tema bem a fundo mesmo com eles, contando a minha experiência e dizendo que hoje eu sou uma professora encantadora, né? Que eles falam, eles amam eu lá na escola, eu sou a tia do abraço, que abraça todo mundo, que tá sempre Bonitinha. sorrindo. Aí eles falam: tia, você não tem problema não, né? Porque a senhora tá sempre sorrindo. Então eu falo, a vida, né? Ela tem os nossos altos e baixos e na infância eu tive esse momento, mas eu não peguei isso para mim. Né, ficou lá, é uma coisa que não me afetou, porque eu não deixei, e hoje eu ensino isso para todas as crianças, né, a superar e olhar para dentro de si e ver o que você tem de melhor. Porque todos nós temos coisas maravilhosas dentro de nós, que são muito superiores, às vezes, a um bullying, a um apelido, a uma taxação que alguém faça para nós de alguma coisa que nós temos, como no meu caso, que eu era mijona, né? Então, assim, além disso, eu tinha muitas outras qualidades. Então, é resgatar mesmo dentro de nós aquilo que nós temos de melhor para não nos deixar afetar e prejudicar a nossa vida. Esse trabalho que você faz, lindo, maravilhoso, inclusive, a gente, né, parabeniza você e fez questão de você estar aqui no Zona de Conexão conosco. Você aborda com essa sensibilidade, né, na literatura, esse tema do bullying, e aí a gente tem dois polos. É aquele que sofre o bullying e aquele que pratica o bullying. Como que é o tratamento, ou como é a lida, ou como é o diálogo que você estabelece com essas duas pontas? Com aquele que sofreu, ou que está sofrendo bullying, com aquele que está praticando o bullying. Porque às vezes a gente tem o senso comum, pelo menos, nos leva a dar atenção àquele que sofre. Não que esse não mereça atenção, mas assim, aquele que pratica, que tipo de orientação, que tipo de conversa, que tipo de abertura, ou que tipo de acolhida essa pessoa precisa? Exatamente, por isso que no livro eu falo que tem essas 3 abordagens, né? Que é o que pratica, o que sofre e como superar. Eu trato da mesma forma. Quem pratica o bullying e quem está sofrendo. Eu sempre procuro ouvir da mesma forma. Vamos botar um exemplo, 2 crianças, né? Eu ouço um e ouço o outro. Porque assim como o que está sofrendo o bullying, ele vai ficar sofrendo com aquilo, ele vai se sentir diminuído às vezes, ele vai adoecer, né? A sua autoestima vai ser abalada. Aquele que está praticando, por trás tem alguma coisa ali,
Não é do nada que ele... Porque do nada alguma começou. motivação, alguma situação tá provocando ele agir dessa forma agressiva, dessa forma insensível. Sim, e aí a gente tem que... Eu sempre falo isso, nós temos que ter cuidado redobrado, às vezes, com aquele que está praticando. Porque é muito fácil a gente falar, tá praticando bullying. Fez o bullying. Mas por quê? Né? Então, eu costumo ouvir da mesma forma os dois lados. E nesse ouvir os dois lados, eu já descobri muita coisa de quem está praticando o bullying. Por trás daquele que está praticando o bullying, tem muito mais coisas que estão motivando ele a ter aquelas atitudes com o outro, que às vezes é inocente. Né? Tipo, ele tá tão carregado de coisas dentro dele mesmo que a forma dele expressar isso é praticando bullying, é com agressividade, é com palavras que vão ofender. Ele, para tentar preencher aquele vazio que está dentro dele por conta de alguma situação, ele explode dessa forma, agredindo o outro. Então, por isso que eu sempre digo, quem pratica o bullying precisa de atenção redobrada, tanto quanto aquele que está sofrendo, ou no mesmo nível, porque alguma coisa está por trás. Não é do nada, não é eu acordei e vou praticar bullying, não é isso. Então, é um contexto que precisa realmente ser avaliado, analisado nesses anos de projeto, né? Hoje eu posso falar com propriedade que tem que ser atendido e tem que ter um amparo no mesmo nível do outro que está sofrendo. Ou se você está curioso, né, a respeito da história aí da Marcelina, do Girassol, a respeito do projeto que a professora Marcela desenvolve lá em Roraima, que não é Rondônia, né? Aproveita, acessa aí o nosso chat, mande a sua pergunta, mande o seu comentário, para que a gente possa aqui transmitir para a Marcela, para que a gente possa estabelecer conexões a mais do que as que nós estamos fazendo aqui. E, claro, se não for possível a gente abordar aqui durante o episódio, a gente vai passar para a Marcela e ela vai entrar em contato com vocês para esclarecer ou compartilhar as vivências, experiências, as obras, as histórias. Pessoa, deixa eu te perguntar mais coisa, né? Olha, você comentou aqui que aí esse lado, né, de ouvir as duas partes, os dois momentos. Quem você ouviu para se inspirar? Além da sua história, mas assim, quem foram os mentores na sua jornada enquanto professora, na sua jornada enquanto educadora, que te motivou, que te inspirou a se tornar arte, né? Arte escritora, a ser essa professora preocupada e acolhedora. Então, além dessa sua história, dessa sua vivência, que já é uma motivação, quem foram esses mentores que te conduziram? Na parte de ser uma professora carinhosa, né, dedicada, do jeito que eu sou hoje, as crianças brincam, tia, a senhora parece a professora Helena do Carrossel. Eu tive professoras também na minha infância que foram motivadoras, né, que viam potencial em mim e que diziam para mim que eu tinha um futuro brilhante como professora. E também amigas escritoras, que eu sempre fui apaixonada, né, por literatura, contadora de histórias, sempre ia para a escola fantasiada, contar histórias. E conforme eu ia conhecendo escritoras, né, ou escritores, eu fui me apaixonando ainda mais por essa profissão de ser escritora. E uma amiga que é escritora, lá de Minas, ela falou para mim, Marcela, você é tão apaixonada por leitura, por escrita, por contação de histórias. Você nunca escreveu um livro, você tem que escrever um livro. E eu falei assim, verdade, eu nunca escrevi um livro, tenho tantos projetos, né, desenvolvidos, tanta coisa, mas nunca escrevi um livro. Ela falou, vai, escreve um livro, Marcela, vai ser muito bom para sua carreira. E as crianças vão amar. Tem um livro da tia Marcela, porque falou tia Marcela, todo mundo já conhece, né? Então, eu fui pensar, né, e imaginar como seria escrever um livro. E foi quando surgiu a ideia de escrever o livro Marcelina e o Girassol. E também, eu sempre fui uma pessoa de muita fé,
né? Sempre fui uma pessoa de muito buscar a Deus, de ter essa conexão assim com Deus. E sempre fui uma professora na igreja, né? Inspiradora também desde criança, que gostava de ler muito, contar histórias. Então, assim, todo o meu contexto, né, desde a infância, veio contribuindo para que hoje eu estivesse aqui com 15 anos de profissão, sendo uma professora que, onde eu passo, as crianças amam. No lançamento do meu livro, foram meus alunos que já estão no ensino médio comprar meu livro, né? Ai, que Quando eu fiz carinhoso. lá em Roraima um lançamento. Então, assim, tudo veio contribuindo, né, para que hoje eu me tornasse quem eu sou. As pessoas ao meu redor que me inspiraram, professores, líderes, meus pais, que são muito criativos também. Meu pai trabalha com arte, é muito criativo. A minha mãe sempre gostou de contar histórias, brincar de casinha. Então, assim, tudo veio contribuindo para que hoje eu fosse quem eu sou. E também aí nosso estudo da pedagogia, né, que eu amo, tudo que é relacionado ao diferente dentro da escola. Eu sempre gosto de fazer tudo diferente. Então, me tornei quem eu me tornei hoje, essa professora dedicada e que ama de paixão o que faz. Olha, a gente tem pergunta aqui, como é que nasceu a Marcelina, não na história aí, da sua história, mas assim, a bonequinha Marcelina e o bonequinho Girassol. Quem foi o artista que fez essa criação, que materializou esses personagens e que estão encantando as crianças e nós também. Marcelina e o Girassol, eu vi uma moça lá de Minas que ela fabrica bonecos, né, no Instagram. E aí, quando o livro ainda estava em fase que eu estava editando ainda as imagens, né, montando as imagens, eu falei assim, essa moça vai fazer a boneca da Marcelina para mim. Aí peguei o contato dela, liguei para ela, falei, olha, Alexandra, eu sou aqui de Roraima. Eu estou escrevendo um livro, Marcelina e o Girassol. O meu livro ainda está sendo feito, mas eu quero muito que você faça a bonequinha da Marcelina e que você faça o bonequinho do Girassol para o meu livro. Aí ela, meu Deus, Marcela, como assim? Tá? Me manda um modelo. Aí eu mandei o livro, do jeito que eu ainda estava montando para ela, falei assim, olha, eu quero essa bonequinha. Eu quero esse girassol da história, igual, você consegue fazer? Aí ela falou, vou tentar. Nossa, que desafio, né? Que proposta audaciosa. Aí ela falou, eu vou tentar fazer o meu melhor. Aí ela começou, né, comprar tecido, aí me mandava foto, você acha que esse tecido tá bom? Eu acho que tá. E foi fazendo, e tem duas bonequinhas, tem uma que as perninhas dela é durinha e ela fica em pé e o girassol também. E essa aqui é a versão... Articulada. A versão com as perninhas molinhas, que é para me carregar é mais fácil, né? E aí ela fez primeiro essa versão que as perninhas são duras, que coloca assim em pé e eles ficam lá paradinhos, né? Mas você queria um negócio que mexia. Pois é. E os olhos, olha só o mistério. Foi toda uma equipe para fazer. Tô curiosa. Conta. Os olhos foi o esposo dela, que ele é desenhista, que pintou os olhos de acordo com o livro. Tanto é que o povo agora quer a boneca, ela fala, ai meu Deus, só se meu marido pintar os olhos. E aí, olha, eu também quero uma boneca. Quem quer uma boneca? Quem quiser uma boneca, coloca aí no chat. Quero uma boneca da Marcelina e do Girassol pra gente ver o que vai acontecer. Então ela fez a boneca e aí ela foi e me mandou a foto quando eu vi. Ficou encantada. Igualzinho a boneca do livro. Falei, livro. meu Deus, Alexandra, ficou muito linda a bonequinha, ficou igual do livro. Aí todo mundo, quando lancei os desenhos, né, o livro da bonequinha, todo mundo encantado. Aí ela, Marcela, também tô encantada, porque eu fiz igualzinho, até ela Que ficou bonito, encantada que lindo. com a bonequinha que ela fez, que é realmente igualzinho a do livro. E vamos aumentar a campanha aí, Alexandra, faça mais bonequinhos. Hashtag Alexandra, faça a boneca da Marcelina e do Girassol pra gente. Marcela, o nosso tempo já tá acabando. A gente poderia, né, continuar a história aqui a respeito, né, não só da temática, mas da construção dos personagens, da construção da sua identidade, da sua transformação
E você relatando pra gente é muito emocionante porque se aproxima tanto da jornada do herói que a gente usa aqui como base do nosso programa, que, né, você teve um chamado, aí você teve uma resistência, porque sofrer bullying é um processo de introspecção, um processo que você entra no ostracismo, mas você teve teve seus mentores e se transformou nessa heroína, que é a Marcelina, e agora contando essa história, levando essa discussão, não só, né, no seu âmbito familiar e religioso, mas para além, além terras, além mares, né, o que a EAD nos proporciona, né, a educação. Então, eu gostaria, assim, de que você já fizesse aí o seu esperançar a respeito dessa temática, da educação enquanto instrumento de transformação, instrumento político, lembrando que, assim, quando você estava contando a sua história e a história da Marcelina, eu me senti muito próxima do Rubem Alves, que ele fala que educação é encantar. Sim. Então você está encantando a gente. Ele é um dos meus mentores também, adoro. Olha, senti! Então, qual é o seu esperançar a respeito, né, dessa sua proposta, do seu projeto, com relação à educação, uma educação não violenta, uma educação pautada pela paz, pelo respeito, pela diversidade? Espero que todas as crianças, né, que conheçam, né, essa história, que esse livro ele seja vendido assim muito. Eu queria mesmo era que algum lugar comprasse muitos livros. Eu brinco assim, que alguém comprasse assim, muitos livros de 10 para todo mundo, ou que eu tivesse condições de dar esse livro para todo mundo, assim, em todos os lugares que eu fosse, para que haja esse respeito, esse amor, esse afeto, que é o que nos move, né, enquanto pessoas de bem, para buscar o bem do outro e buscar o bem de todos. Porque é isso que nós precisamos no nosso mundo atual, ter um olhar mais carinhoso para o outro, enxergar quem a pessoa realmente é. E que você possa buscar dentro de si também a pessoa maravilhosa que você é, porque todos nós temos uma missão nessa terra e nós precisamos abraçar a nossa missão e levá-la adiante, principalmente com muita fé, muito amor, muito carinho e muito afeto. Marcela, muito obrigada pela sua participação. Para nós é uma honra aqui do Zona de Conexão e do CONAP, né, que você veio especialmente para isso, no nosso primeiro Congresso Amazônico de Pedagogia, em nome do professor Samuel, que está liderando essa ação tão grandiosa. A gente agradece a sua participação, agradece ter prestigiado o nosso evento e estar discutindo essa temática tão importante em todas as fases da nossa vida, né? Não só na infância, mas todas elas a gente sofre e a gente, né, refletir para que a gente também não pratique, principalmente. Então, muito obrigada. O episódio está encerrando, é claro. Então, se você quiser saber mais, todos os contatos, os comentários, as dicas estarão aí na descrição do nosso episódio. Acesse, compartilha, participe para que a gente possa conectar não só pessoas, mas ideias, né? Inspirar através das nossas ideias, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, do nosso afeto. O Zona de Conexão é uma ação do Grupo de Pesquisa em Educação à Distância, o GPED, da pós-graduação em Gestão em Educação à Distância, nessa temporada especial CONAP, Congresso Amazônico de Pedagogia, uma ação do curso de licenciatura em Pedagogia e da Universidade Aberta do Brasil, a UAB. Claro, promovida pelo IFRO, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Campus Porto Velho, Zona Norte. Eu agradeço a toda a equipe dos estúdios que tornam esse episódio possível, né? Toda a equipe, o Flávio, a Tássia, o Romero, o Denilson, o Dinei, toda a equipe do Departamento de Produção e Educação à Distância do campus e a professora Ana Cláudia, que
Ana Cláudia Dias Ribeiro, que tornou esse projeto aí no âmbito da pedagogia possível. Até a próxima, Bonanças! A pós-graduação em Gestão de Educação à Distância e o Grupo de Pesquisa em Educação à Distância do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, apresentam o programa Zona de Conexão. Entrevistas com professores, pesquisadores em EAD, trazendo seus mais recentes estudos. Nas terças-feiras, às 19 horas, com transmissão ao vivo no canal do YouTube. IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, EAD. Assista e participe fazendo perguntas no chat. Educação à distância, mudando realidades.